Camila, o presidente Lula tuitou há pouco, até pedi para o pessoal colocar o tweet na tela, né? Aqui, ó, sancionei o projeto de lei que cria um marco legal para a indústria dos jogos eletrônicos. Com isso, serão fixados princípios e diretrizes para a sustentabilidade econômica do setor, inclusive de interação dos jogos eletrônicos com legislações específicas do setor cultural, os incentivos fiscais estendidos ao segmento e diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes. É interessante, nos últimos dias, né, até teve alguns amigos meus que são, que trabalham, atuam no universo gamer, que até trouxeram isso a público, falaram da importância, vieram conversar comigo e com outros colegas jornalistas também sobre a importância do presidente sancionar um marco legal para a indústria dos jogos, né? Como é que você avalia isso? Bem, é interessante que o Bolsonaro fez muitas movimentações em prol, pelo menos ele fazia discursos em prol da indústria dos jogos, em prol dos gamers, né? Tudo, e o Lula, ao que tudo indica, também deu uma mordida agora, sancionou, né? Fez uma festinha em cima. Pois é, eu vou até lembrar aqui para fazer, você lembrou do Bolsonaro fazer justiça, que quando o Bolsonaro sancionou algumas isenções fiscais para esse universo de games, a gente sempre também acabava fazendo a ligação, porque o próprio Bolsonaro falava, os filhos falavam, que um dos filhos dele, o 04, né, o Jair Renan, tem ali uma ligação com essa indústria de games e de jogos. Porém, nessa época, eu lembro que eu até escrevi uma coluna sobre isso, falando com alguns meninos na época, e nessa época, o Saca, eu recebi assim uma enxurrada de e-mails e comunicados e etc sobre o mercado de games como um todo, né? Um mercado muito grande, assim. Eu confesso que eu não sou muito consumidora, adepta, mas é um mercado que movimenta muito, muito dinheiro e muitas atenções. O que eu acho que a gente precisa olhar de repente, para esse marco legal de games, o que me chama a atenção, a gente dá uma analisada aí, é quais são, que ele coloca dessa questão do cuidado, né, com jovens, enfim, tem todo um contexto aí para essa indústria de games para a gente avaliar. Eu não sei o tamanho da isenção, se é isenção fiscal, se tem algum tipo de isenção, se tem algum tipo de benefício fiscal, porque daí também é aquela coisa, daqui a pouco entra o pessoal da economia que entende melhor, mas assim, se tiver aí, a gente sabe, o caixa do governo está pequeno, está apertado, mas é uma indústria que movimenta muito dinheiro e que eu imagino que tem aí um cálculo político disso, sim, de um mercado, de uma fatia que era, assim, também muito identificada ali, de certa forma, com o ex-presidente Bolsonaro, saca? Não, se não me falha a memória, não sei se é o faturamento, ou se eu acho que é o preço de produção, mas, por exemplo, Last of Us 2 foram mais de 200 milhões de dólares, né? Acho que é custo de produção. E, É, não, esses jogos, né, chegam a centenas de milhões de dólares, são preços de filmes de grandes blockbusters, né? O faturamento desses jogos não deixa de ver nada para esses grandes blockbusters, né? Eu jogo, também eu não sou fissurado, né, como muita gente, mas alguma coisa eu jogo sim. E é interessante como isso no Brasil, você tem faculdades que tem graduação, né, para design de game, programação, ou algumas mais focadas em administração de games. Então, existe toda uma economia que muitas vezes passa ao largo, né? Não só uma economia, toda a história de esports, né? Que também são, sabe, jogos eletrônicos, né? Que tem fãs e tem seguidores, que muitas vezes na mesma quantidade que times de futebol tradicionais. Então, é todo um mundo, na verdade, que o Brasil precisa abocanhar uma fatia, né, no mercado que faz muita gente ficar rica e muitos países ficarem ricos fora, né? E acho que passou da hora já da gente incentivar também esse setor, independente, e que seja uma política que independa de quem esteja no governo, né? Seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, que apoie o desenvolvimento dessa área. tem também nesse âmbito a discussão das bets, né, das apostas, dos jogos eletrônicos, dos cassinos online, os projetos que estão no Congresso, que daí visam aumentar a receita, né? Então, é também uma discussão que é o tipo de coisa que é isso, é uma realidade que existe. A gente não consome, mas é um universo imenso. Você vê essas feiras de games, é uma movimentação realmente absurda. Então, eu acho que o ideal, se o governo entra nesse. De novo, peço perdão aos nossos espectadores, eu não vi a sanção ainda do texto, o Lula acabou de tuitar, eu não tenho o conteúdo como um todo, mas é um mercado importante, sim, e acho que a gente precisa tentar, o governo tentar aproveitar o que pode desse setor, desse segmento.